papel da música no ensino de doutrina. E é meio difícil não comentar um pouco sobre o que já foi comentado. Porque o canto congregacional envolve todas essas questões, né? Sobre o lugar da música na Bíblia, sobre o lugar da música na liturgia. E colocar a música como ensino de doutrina é basicamente a base do canto congregacional, né? Como falei, por cima, a gente sabe que o louvor, o canto na igreja, ele tem uma posição vertical, porque nós cantamos a Deus, e uma posição horizontal, onde nós cantamos uns aos outros. E uma base forte bíblica para isso, Colossenses 3 e 6, é uma base para o canto congregacional. Para vocês abrirem a Bíblia de vocês, para vocês terem uma olhada, a gente vai tentar, pelo menos, sugar um pouco desse texto, Colossenses 3 e 6, que é muito conhecido por todos, pelo menos a primeira parte do texto. Colossenses 3,16. O texto realmente base para o canto congregacional e base, obviamente, consequentemente, para o ensino de doutrina na igreja. Já que canto congregacional, ele é um canto ensinável, ele é um canto didático, né? Então, o que diz Colossenses 3,16? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, como a gente já conversou um pouco, nós temos visto uma infinidade de canções que, infelizmente, falam de tudo, menos da palavra de Deus. Falam de tudo, menos de doutrina. Ou até falam de Deus, mas de um modo tão supérfluo que não necessariamente é doutrina. Tem o nome de Deus, mas isso não necessariamente significa que é uma música doutrinária, uma música que se caracteriza como louvor, né? E não é nem necessário entrar em detalhes, né, acerca de algumas canções que a gente canta, para a gente perceber como tem muita besteira sendo cantada por aí. Infelizmente, é pouco evangelho sendo cantado, é pouca doutrina sendo cantada, e mais moda, mais modismo. É mais música para atrair o emocionalismo, né, pelo emocionalismo, e não uma emoção genuína baseada e pautada na Escritura, né? Teve um caso, recentemente, no Canto das Escrituras, recentemente assim, né, faz de 1 a 2 anos, mais ou menos, quando a gente colocou uma análise de uma música chamada Ninguém Explica Deus. Nossa, esse artigo repercutiu pra caramba. Acho que vocês conhecem essa música, né? Ninguém Explica Deus, do grupo Preto no Branco. Aí, para piorar a situação, assim, para piorar e ajudar a divulgar mais o artigo, o Iago Martins ainda gravou um vídeo. Aí eu até pedi para ele para colocar o link do artigo também na descrição do vídeo que ele gravou. E, nossa, velho, por dia a gente tinha nesse artigo, não sei, de 25 mil a 30 acessos por dia. Nossa, teve um bocado de hater, assim, sabe, xingando a gente, falando que a gente estava contra músicas que exaltavam a Deus e que a gente estava querendo explicar a Deus, né? Tipo assim, nossa, foi... Não, mas o legal é que foi muita gente lá, conhecido, tipo, o Estênio Márcio, ele foi lá acessou o blog, aí ele foi lá nos comentários do rodapé do blog e comentou assim: que música ruim, tipo, em caixa alta, entende? Nossa, a galera detonou ele lá. Teve a galera aprovando, curtindo, é isso aí, Estênio e tal. Então, nossa, foi muita treta. Mas, na música, a gente, nas análises de música que a gente faz no blog, a gente tenta não denegrir a imagem dos autores, né, da música, porque o problema não são os autores, né, em suma. O problema mais são que eles escrevem, porque a gente sabe que, com certeza, o intuito deles, a motivação deles foi outra. A motivação deles, de fato, foi louvar a Deus, foi trazer uma música bonita para a igreja, mas acaba que, por falta de conhecimento bíblico, teológico, né, da vertente que eles seguem, muitas vezes não são bíblicas. Então, o cuidado que a gente deve ter de analisar músicas é isso. Às vezes a gente ataca muito o autor, muito a banda que compôs a música, e menos a música em si. E às vezes, se a gente criticasse a música, analisasse a música, isso poderia impactar a vida do autor. Já teve casos de músicas que a gente analisou que chegou aos ouvidos dos autores. E eles agradeceram a análise e viram que realmente devem prestar mais atenção em alguns casos. Teve casos também de elogios. Por exemplo, a gente analisou a música Quebrantado, né, do Vintage.
E isso chegou para o grupo lá do Vineyard, e a gente fez uma boa análise, a gente fez algumas ressalvas, mas no final concluímos que é uma boa música, e eles divulgaram o nosso artigo na página deles. Tipo assim, foi muito legal, entendeu? Mas a gente, por exemplo, está escrevendo uma análise de uma outra música que não é tão legal assim. Então a gente vai ver se eles vão compartilhar também, né? Mas tem muitas músicas que podem ser bem utilizadas para o canto congregacional, para o ensino de doutrina, né? Como já falei, quebrantado ensina sobre a cruz, ensina sobre o quebrantamento que temos por conta do Espírito Santo, enfim. Então, nós temos muitas músicas ruins, mas também músicas boas que podem ser utilizadas para o ensino de doutrinas bíblicas, né? E o versículo começa da seguinte forma, o versículo que a gente acabou de ler, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Obviamente, quando Paulo quer dizer isso, Paulo ele não quer que a gente tenha somente um leve gostinho da palavra de Cristo em nós, né? Quando ele fala habite a palavra de Cristo, Paulo está exortando para que essa palavra ela habite, como o próprio texto fala, ricamente. Não é uma habitação qualquer, não é simplesmente decorar a Escritura, mas é as verdades da Bíblia sendo incorporadas, fazendo parte do nosso sangue, né? E era assim que alguns puritanos eram conhecidos, né? Tem um pregador chamado o famoso John Bunyan, e um outro pregador falou acerca de John Bunyan que se John Bunyan fosse perfurado, o que você veria era música, o que você veria era teologia correndo pelas suas veias, né? Jorraria a teologia das suas veias se ele fosse cortado. Então, você vê que muitos puritanos e teólogos de séculos passados estavam encharcados de teologia, encharcados de Bíblia. É isso que devemos fazer. É isso que é habitar ricamente a palavra de Cristo em nós. É quando nós, de fato, entendemos a verdade pregada e absorvemos essa verdade. É isso que Paulo quer dizer com habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é só decorar o catecismo, é entender as verdades desse catecismo e viver essas verdades. Então, Paulo ele exorta isso, que a palavra habite ricamente em vocês, que a palavra não habite somente, não habite de uma forma qualquer, não habite superficialmente, mas de uma forma profunda, ter uma morada fixa, uma morada ampla em nossos corações. Então, esse deve ser o alvo, né, do canto congregacional. Porque ele continua, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo, aconselhando-os, né, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais. Ou seja, as músicas devem ser trabalhadas de tal modo que a palavra de Cristo habite ricamente nos corações daqueles que cantam. Por isso que a música não pode ser supérflua, com letra básica, com letra simples, simplória. Deve ser rica, o culto deve ser rico, deve ser profundo, porque a palavra de Cristo está ali. E se é a palavra de Cristo que está ali, ela, bem trabalhada, bem composta, irá sim habitar ricamente na palavra da congregação que canta. Claro. Quando você fala de doutrina, dentro do contexto de igreja presbiteriana, é mais tranquilo, mas ainda assim, eu acho que existe muita fragilidade ainda em relação à própria questão da doutrina. Não é todo mundo que conhece, por exemplo, literatura cristã. Sim. Não é todo mundo que se aprofunda nesses temas, que são variados e que enriquece tanto o campo literário para poder criar uma música, ou para se estruturar teologicamente, reorganizar a doutrina. Para que isso seja forte, precisa também ter a contrapartida da igreja. E eu acho que, como a gente está completando 500 anos de reforma, não sei o quê, tudo isso vem à tona, né? Mas eu percebo que essa é uma movimentação que está acontecendo do ano passado para cá. Vamos voltar a essa literatura, vamos não enaltecer, né, mas reforçar esse apego aos reformadores, aos avivalistas. As próprias editoras estão construindo essa consubstanciação, né, de uma forma mais embasada, mas é algo que você vê de um tempo para cá. Porque assim, eu estou na igreja presbiteriana desde que eu me conheço por gente, porque eu nasci, né? E assim, nunca vi uma movimentação tão expressiva quanto eu tenho visto agora. Em relação a isso, na mídia, você tem também um fundo do Nicodemos, você tem um fundo do Dias Lopes, que traz para a contemporaneidade
essa discussão da importância de você ter uma doutrina forte. Né? E aí, a gente tem uma história riquíssima, gente. Só que poucos se conhecem. E isso, para que exista essa estrutura na musicalidade, precisa também ter essa estrutura montada na cabeça da igreja, da liderança da igreja. Né? Porque senão a gente vai continuar vivendo nesse arroz com feijão, nesse arroz. E aí a gente não consegue produzir substância. Aquela coisa, né? A igreja, ela é um reflexo do púlpito, né? A igreja, a congregação, ela é um reflexo do que é pregado no culto. Então, tipo assim, a igreja, de fato, nunca vai ter, provavelmente, músicas biblicamente embasadas se a própria teologia, se a própria palavra que é pregada não é biblicamente embasada. Né? Geralmente, o que é cantado é um reflexo, inclusive, do que é pregado. Entende? É muito difícil, ao contrário. Muito difícil. Agora, como eu comentei, às vezes é comum uma igreja, né, que prega bem, né, tudo mais, com música ruim, porque a música é desprezada. Sim, não é uma prioridade do ministério da igreja. Né? Agora, uma coisa que eu achei interessante, que gostaria de compartilhar também, só para encerrar, foi a diretora do Diretório Nacional da SAF, lá em Salto, fazer uma pregação sobre oração da Sinodal, né? Da Sinodal não, da diretoria da Federação, da SAF. E ela usou, inclusive, um desses livros, eu acho que do Franco Ferreira, se eu não me engano, para falar sobre oração. Daí ela comentou, né, que uma igreja sem oração é uma igreja fraca, né, é uma igreja com pregação sem fundamento, uma igreja sem testemunho, e na verdade é uma igreja praticamente morta, porque você não produz o reflexo daquilo que é genuíno, né, que deveria ser a identidade daquele povo que está ali. Então, enquanto sal e luz, a gente precisa retomar esse contexto também de oração, que às vezes a gente se esquece. Né? E como você comentou no início, né? Tanto na liturgia, quanto dentro da questão da doutrina, quanto na questão da criação, a oração ela precisa estar ali. Você precisa ter um foco no instrumento, precisa ter um foco numa performance, mas também precisa ter um foco na oração. Esse momento com Deus ele é extremamente importante para que tudo isso venha à tona, se expresse enquanto cultura. Né? E aquela coisa, né? A gente não pode esquecer que música, quer queira ou não, biblicamente falando, é uma forma de oração. Né? Já que a oração nós nos dirigimos a Deus, e que com a música também nós nos dirigimos a Deus, é isso que nós fazemos quando cantamos. Né? Nós cantamos para Deus. Né? A oração nós oramos para Deus, e são parecidos no sentido de que, quando nós oramos, nós também estamos ensinando ao povo verdades. Né? Eu nunca vou esquecer de orações que eu ouvi, que eram basicamente sermões. Né? Você pega orações dos grandes puritanos, nossa, o cara está orando ou está pregando? Né? Então, a música deve ser vista da mesma forma, como uma oração cantada. O que são salmos? Os salmos é isso também. Não deixam de ser orações, confissões, né? Mas são cânticos. Então, a gente não pode esquecer esse lado, sem dúvida. Uma igreja bíblica é uma igreja que ora. Tem uma frase famosa, né, do Tozer, que disse que perguntaram para ele, Tozer, qual é o mais importante? A oração ou a leitura da palavra? O Tozer respondeu, né? Qual é o mais importante para o pássaro, né? A asa esquerda ou a asa da direita? Então, os dois caminham juntos, sem dúvida. Uma igreja que não ora apenas está mostrando que não tem uma vida de devoção a Deus, não tem uma vida íntima com Cristo. E eu tenho quase certeza que essa igreja que não ora, provavelmente ela tem um púlpito fraco também. Ou aparentemente um púlpito forte, mas é uma igreja que não tem uma vida piedosa. Né? É um púlpito que é mais, como eu posso dizer, que é mais acadêmico por si só, mas não tem vida, é seco, sabe, vazio. Isso, exatamente. E então é um assunto interessante que o próprio reverendo Augusto Nicodemos, né, falou há algum tempo, né? Ele escreveu um texto falando sobre
reunião de oração e como as reuniões de oração da IPB geralmente são muito fracas, né, e pequenas. Ele comentou sobre isso. Eu lembro disso, faz uns 2 anos mais ou menos, que ele escreveu um texto no Facebook dele, contestando sobre isso. Mais capaz que você faça uma reunião de oração não apareça ninguém. Acho que faz um show gospel. Exato. Aí enche a igreja, mas tem que ser uma coisa só. Exatamente. O culto é culto quando tem os 3 elementos com o mesmo peso. Né? A palavra, claro, que a gente sabe que a palavra é o ápice do culto. Né? É o ápice do culto porque é Deus se encontrando conosco através da pregação. Mas os outros pilares, né? a oração, a música, os sacramentos, né? Quer queira ou não, são formas de pregações diferentes. Né? Quando a gente ceia, né? Quando a gente participa do batismo, a gente está pregando Cristo, né, ali, o Cristo que foi morto pelo nosso pecado, né, na ceia. Quando a gente está no batismo, a gente vê o novo nascimento que foi gerado em nós pelo Espírito. Quando a gente canta, a gente está respondendo em música aquilo que Deus fez por nós. Né? Quando a gente ora, a gente está naquele momento ali intercedendo como comunidade, né, ao Deus que fez todas essas coisas por nós. Então, as 4 coisas, os 4 elementos devem andar juntos, sem dúvida. E a oração deve ser desprezada. Se Deus fala comigo e eu não oro, é como se eu estivesse rejeitando e não me importando com o que Deus falou comigo. Deus me fala e eu não respondo, sabe? Deus me fala e eu fecho a porta e não falo mais com Ele. Então, oração é também uma resposta. A oração é uma demonstração de dependência, né? E é a mesma coisa quando cantamos. Quando nós cantamos o que deve ser cantado, quando nós entendemos que o canto também é uma certa forma de oração, isso muda muito a nossa assimilação acerca disso. O Lutero falou uma frase muito legal, que era o seguinte, que quando eu estou triste, eu não consigo orar, mas eu canto, e eu sei que mesmo eu cantando bem, Deus escuta a minha canção. Então, o canto pode ser muitas vezes uma expressão de oração, uma expressão de adoração em um momento de angústia. Tem vezes que a gente não sabe o que orar. Eu já me peguei em muitos momentos assim, eu não sei o que orar. Mas já tem uma música pronta, com a letra pronta, que pode servir de adoração ao meu Deus. Ou mesmo um salmo, que eu posso olhar ali e criar algum ritmo e cantar naquela hora para o Senhor. E isso vai servir de oração também. Então, eu vejo que a igreja que canta biblicamente, consequentemente também a igreja que ora, ou a igreja também que tem vida engajada de oração, ela vai se importar também com o que vai ser cantado. Porque imagina, uma igreja que ora muito, busca muito em oração, mas as músicas são contraditórias com o que é orado. Então, eu acho que quando há uma ênfase de fato, em fazer biblicamente cada elemento, todos os outros se completam, todos os outros crescem naturalmente também. Eu penso dessa forma. Só complementando, na verdade, o que você falou, né, que a gente tinha aplicado toda a parte da igreja em relação ao que estudando doutrinas e respostas das músicas. Né? Tem uma banda relativamente nova, não sei se você conhece, acho que é a banda Norte, o nome dele. Sim, conheço mais. E o nome das músicas são praticamente assim, quando você passa uma música dessa, para você cantar numa igreja, num momento congregacional, você não precisa falar pra gente, ó, pra gente cantar uma música só dos Cristo, tem essa música aqui, agora ela vai falar sobre Cristo. Não, o refrão dela é um explicativo. Tipo, a pessoa canta a música, ela sabe o que está sendo cantado, é simples, é fácil. Isso, a pessoa às vezes, ela fala assim, não, ela fala assim, você canta, a pessoa fala até, ela não necessariamente sabe o que está escrito lá, mas a música serve também como uma forma de ensino, tanto como um sermão, como oração, e a pessoa aprende doutrina sem saber, sem depois escrito dessa forma. E é como você estava comentando, uma coisa puxa a outra, né? As músicas não saem reflexos do sermão, não saem reflexos da oração, tudo cresce muito nesse sentido, inclusive o cantar, ensinamento. Sim, a música ela deve ser autoexplicativa, né, para a congregação. Ela deve explicar a doutrina por ela mesma. É muito comum, às vezes, um dirigente de música, quando vai, na hora de dirigir o louvor e tudo mais, ele explicar antes da música, fazer quase um breve devocional, entendeu? Mas tem que lembrar que, poxa, o momento de música é para música, né? Nem para pregar. Pregação deixa que o pastor faz, entendeu? A gente está para dirigir a música. Esse que importa. Se você precisa explicar música, não precisa fazer um devocional anterior a isso. Então a música precisa ser explicativa. Porque tem muita gente, eu conheço muita gente que, inclusive em igrejas que eu já congreguei, o cara começava a falar,
Aí falava da esposa que estava viajando. Aí olhava para a câmera, minha esposa está me assistindo ao vivo ali, tchau, meu amor. Aí começava a explicar tudo, mas não é momento para isso. Ele começava a explicar a música, explicar o que ela queria dizer e tal, aquela coisa toda. Se você, é aquilo que a gente já estava conversando, né? Se realmente eu preciso explicar essa música, tem algo muito errado. Mas às vezes a gente quer explicar a música, uma música clara, por achar que aquele momento é um momento de falar também. Né? Mas a gente tem que entender que não é um momento para isso. A gente está ali na frente para conduzir a igreja nessa música que é doutrinariamente já entendida, já compreensível. Você falou também sobre a Banda Dort. A Banda Dort é legal porque eles são presbiterianos, né? E a Banda Dort tem esse nome justamente porque eles baseiam as músicas nos cânones de Dort. Né? Então, é fantástico. Eu me encontrei com o baixista da banda, lá na Conferência Fiel, ele estava lá, e ele falou que eles estão compondo mais 6 músicas. Acredito que até começo do ano eles estejam lançando. E é legal isso, porque os cânones de Dort também fazem parte da nossa doutrina como reformados, né? E cantar as músicas deles, sem dúvida, já é ensinar a doutrina para a igreja. E eles têm uma pegada congregacional, né? Uma pegada bem de fato comunitária, para todo mundo acompanhar de boa. Então é muito legal, eu digo bastante. Então, por exemplo, caras como tipo Banda Dort, os caras da Banda Dort, é um tipo de música que já pode ser cantada de forma tranquila na congregação. Né? Infelizmente, nós temos poucas músicas, poucas bandas de uma pegada reformada, mais bíblica, mas tem surgido uma galera boa. Né? Banda Dort, Projeto Sola. Tem uma galera do Maranhão, muito boa também, chamado Reformande. Eles são lá de Maranhão. É um grupo de presbíteros e diáconos que estão pegados assim, também mais jovial, tal. E eles compõem trechos do Catecismo de Westminster. Eles musicalizam trechos do Catecismo de Westminster. Bem legal. Acho que tem no Spotify, se eu não me engano. Spotify, Deezer, Apple Music, tem lá. Vale muito a pena. Tem também Canto Verbo, né? Canto Verbo são uns caras muito bons também. Eles são batistas, mas são batistas de linha reformada, né? São pactualistas, tal. Então, uma galera muito boa. Mesmo que nem todas as músicas se encaixem para todos os momentos do culto. E outro cara que eu gosto de indicar também bastante, o pessoal que vocês conhecem, né? Do Projeto Sola. Né? Inclusive, o Guilherme Andrade, né? O Barbudão. Ele é presbiteriano, inclusive. Então, é pastor. E muita gente sabe disso, o cara é pastor de uma igreja. Então, tem gente boa surgindo por aí que tem ajudado no canto congregacional, sabe? E é isso, as músicas dele não precisam ser explicadas na hora do culto, você já entende. Você canta, você sabe o que está sendo falado. Né? Isso que é um canto congregacional. Né? Claro, tem as nuances, né? Questão de tom, questão de velocidade, que eu vou tratar um pouco mais agora. Mas é isso. A música ser autoexplicativa já é um bom passo para introduzir essa música na igreja. Já é um sinal importante que essa música ela pode sim ser tocada. Agora, talvez o cara tenha gravado no CD uma versão que você não conseguiu tocar na sua igreja. Muda alguma coisa, né? Diminui o tom, diminui a velocidade, muda, sei lá, enfim. Mas a letra sem autoexplicativa já é um bom sinal de que é uma música bíblica, séria, enfim. Uma coisa interessante, né, sobre esse versículo, quando fala que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo ela envolve várias coisas. A palavra de Cristo nós encontramos sobre a santidade de Deus, nós encontramos sobre os atributos de Deus, né, sua soberania, sua misericórdia, sua onipresença, sobre a humildade de um Deus que se fez carne, sobre igreja, sobre pecado. Nós encontramos um escopo enorme de teologia, de doutrinas, que compõe a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo. Então, quando Paulo fala também para habitar a palavra de Cristo em nós, e nós falando uns aos outros com cânticos, ele está querendo dizer que as escrituras devem compor também, as músicas que cantamos devem compor todas essas verdades. Então, eu devo procurar música que fale também de mais doutrinas. Como falei, vocês podem buscar sistematizar as músicas que vocês cantam, procurando preencher todos os temas de uma teologia sistemática, por exemplo. Vou procurar música sobre igreja. Vou procurar música sobre justificação. Vou procurar música sobre pecado. Vou procurar músicas, sei lá,
sobre o amor de Deus. Enfim, você vai separando em tópicos até enxugar os temas, porque assim vocês terão um escopo enorme de músicas para vários temas, sempre que vocês precisarem. Porque se a palavra de Cristo tem que habitar em nós, e Paulo fala para que ele também ela habite em nós através de canções, eu tenho que ter canções sobre tudo. Eu tenho que buscar canções que falem sobre todas essas verdades. E às vezes nós temos um conjunto de músicas muito enxutos, né? Tem tema de pregação que o pastor vai falar, tudo mais, ao invés de escolher a música, caramba, a gente não tem nenhuma música que fala sobre isso. Aí, às vezes, né, na música tem uma palavrinha que se relaciona, pronto, é isso aí. Mas, às vezes, nem é, entendeu? Às vezes o cara compõe uma música que, na última estrofe, fala alguma coisinha relacionada, e você acha que essa música fala sobre isso. Entendeu? Mas não é isso. Né? Tem que ter uma música que fale sobre essa verdade que vai ser pregada, para que o crente, quando cantar, essa palavra de Deus que está incutida nessa música, habite no coração dele. E não é à toa, né, que Paulo fala para habitar através de canções. Como falei, a música, ela gruda na nossa mente. E se é uma música acompanhada de uma verdade sólida da Bíblia, essa verdade vem junto com a melodia, gruda no nosso coração, gruda na nossa mente, a gente não esquece mais. Quando no momento de angústia a gente não tiver uma Bíblia perto, né, não tiver alguém para buscar aconselhamento, isso sempre acontece, né, em momentos de solidão, onde a gente está preocupado com alguma coisa, ou até em momentos de pecado, onde a gente está angustiado com nossos erros, a gente lembra de uma música bíblica, sabe? E a gente começa a cantar o Senhor e realmente a palavra do Senhor vem à nossa mente e revigora a nossa alma. É para isso que deve servir a música também. Tá? E por isso que é importante a memorização da Escritura. Né? Os salmos são muito úteis para isso. E por isso que na cultura hebraica era muito comum as crianças já aprenderem os salmos, decorar os salmos. Então eles já tinham um inário ali decorado para sempre precisarem. Calvino dizia que os salmos são uma teologia sistemática de toda a teologia bíblica. Os salmos você encontra tudo. Você encontra sobre Cristo, você encontra sobre o homem, você encontra sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre o reino de Cristo. Você encontra sobre tudo. Calvino também falava sobre os salmos, que quando você lê os salmos, você de fato entende toda a alma humana. Você vê ali todas as dificuldades do homem, quando os salmistas de fato se derramam, confessando os seus pecados nos salmos, se entregando de coração ali todos os seus erros, assim, Deus, prescruta meu coração, eu não sou nada sem ti, tu me conheces desde o ventre da minha mãe, tu me conheces, tu sabes o que eu vou dizer antes da palavra chegar à minha boca. Então, Salmos, ele tem uma antropologia completa do homem ali. E também doutrinas completas acerca de Cristo, acerca da Bíblia. Alguns puritanos diziam que os Salmos, na verdade, uma mini-Bíblia. Você tem tudo ali nos Salmos. Então, o interessante e é importante de cantar os Salmos também é que quando você canta os Salmos, você ensina uma variedade enorme de doutrinas para a igreja. Tem um cara que, infelizmente, é um adventista. O nome dele é Daniel Ludiker. E ele compôs um álbum só de salmos. E é interessante que as letras são ipsiliteris. É o salmo literalmente. Ele não muda nada, não acrescentou nada. É a Bíblia da Revista Almeida Atualizada. É igualzinho. Você compara a letra, coloca sobre a Bíblia do lado, ele não mudou nada, não tirou nada. É o salmo completo. E ele canta as verdades, né, colocou uma melodia, tudo mais. E a música é linda. Por que a gente não tentar fazer o mesmo? O grupo de vencedores tinha acho que tem CD de salmos também. Foi. Acho que um CD, teve uma época apenas que a ideia deles era essa, de pegar salmos e... Sim, eu acho que ele tem um CD de salmos, sim. Tem. Várias bandas têm. Nossa, acho que até Thales Roberto, sei lá, musicalizou salmos, entendeu? Tipo, sim, não quis menosprezar o cara, mas porque a gente sabe, né? Tem também grupos estrangeiros que já fizeram esse trabalho. Por exemplo, o que conhece aqui Shane Shane? Shane Shane são dois irmãos fantásticos. Eles têm uma parceria muito forte com o Desiring God, que é o ministério do Piper. Inclusive, se você for lá no canal do Desiring God e colocar Shane Shane, os vídeos mais vistos são deles. Né? Eles têm músicas lindas, doutrinariamente fortes.
E eles têm um álbum completo sobre salmos. Nossa, é fantástico, fantástico. A gente lá na igreja também, a gente começou a... Como a gente já tem um salmo, a gente só basicamente pegou o instrumental deles, né, e começou a tocar lá na igreja. Todas as músicas, todos os salmos que eles deram melodia. Ficou fantástico. Salmos que falam sobre a ira de Deus, salmos que falam sobre quando os inimigos estão nos atacando e, sei lá, que eles caiam sobre suas próprias armadilhas, né, que eles caiam sobre suas próprias mentiras. Salmos que falam sobre isso, que eram orações imprecatórias, né, de busca de socorro. Eles cantaram esses salmos, eles deram melodia para esses salmos e a gente traduziu eles. Então, salmos, nossa, cantar os salmos, como falei para vocês, é maravilhoso porque você está cantando as músicas do próprio Deus. O principal autor está ali nos salmos. E o engraçado é que Deus escreveu músicas, as músicas que ele queria que ele quer que sejam cantadas para ele, né? É isso que é engraçado. Ele já deu a dica, ó. Já tenho essa música para vocês cantarem para mim. Canta essa aqui, ó. É minha, composição própria. Então a gente tem ali um inário do próprio Deus, né? A gente não tem ali um inário de outras pessoas falando acerca de Deus, mas um inário do próprio Deus para cantarmos a Ele mesmo. Então, os salmos devem ser melhor aproveitados. Cantando os salmos, cantar os salmos, na verdade, é a melhor forma de ensinar também teologia através da música. Eu não estou dizendo, obviamente, e obviamente eu não sou adepto da salmodia exclusiva, vocês já sabem, óbvio. Né? Porque não teria como, já que toda a Bíblia deve ser cantada. Né? Eu defendo que, tanto que o nome do blog, né? Cante as Escrituras. Eu defendo que toda a Escritura deve ser cantada. Tem trechos da carta de Paulo que, quando você vai analisar exegeticamente, algumas partes parece que Paulo escreveu em forma de endoxologia. Então, há trechos que podem ser cantados. O Diego Venâncio já fez alguns trabalhos parecidos. Ele já pegou alguns trechos de cartas que Paulo escreveu e já musicalizou algum deles. Você pode colocar no YouTube. Sei lá, Diego Venâncio, Romanos, um exemplo. E ele tem trechos lá cantados, assim, fica lindo, muito, muito maravilhoso. Então, toda a Escritura deve ser cantada. Mas que é verdade que os salmos já são músicas prontas, isso é. Nos salmos você não precisa, às vezes, trocar uma palavra, tirar alguma letrinha, mudar, não precisa. Já está tudo pronto, é só musicalizar. Outros que a gente precisa só escolher a versão, né? Vai ser salmos na versão Keiara, NVI e tal, mas isso é o que menos importa. Então, precisamos nos atentar mais para os salmos. Nos salmos, nós temos, como falei, uma mini bíblia, um inário completo sobre toda a doutrina cristã. Você pode achar que não, então você precisa ler os salmos novamente. Salmos, se você pegar pega um comentário sobre salmos, comentário simples sobre salmos, pega a Bíblia de Genebra, pronto, já tem uns comentários lá, alguns comentáriozinhos pequenos, que você vai ver como aquele livro está encharcado de Cristo. Cristo é visto de um modo assombroso ali nos salmos. Você vê Cristo, até não querer mais. Nossa, eu nunca imaginei que eu veria Cristo aqui. Cristo se faz presente em vários momentos, né, em figuras de linguagem, em poesia, ou através da própria pessoa mesmo, né, quando há passagens que diz, né, que e Deus, como é? Se você vai lembrar, Cleiton, aquela passagem que fala e o Senhor disse ao meu Senhor, onde é que fica isso? Você lembra o capítulo? Então, o Senhor disse ao meu Senhor, né? O Deus Pai disse ao Deus Filho. Então você vê ali. Verdade, isso é verdade. Boa, isso é verdade. E acho que ele provavelmente deve estar Em Mateus, né? Exatamente. Cristo, na verdade, em suas citações, porque Cristo citou muito o Velho Testamento. E ele citou mais os Salmos do que qualquer outra coisa. Cristo, filho de Davi, reunindo os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Explicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao
foi o Senhor. Assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos debaixo dos teus pés. Capítulo 43, ele está citando o Salmo. Eu vou puxar aqui qual Salmo. Salmo 110, 10, 1. E aí, por favor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o céu do seu povo, dizendo: domine teus inimigos. Fantástico, né? Então, a gente vê o próprio Cristo citando os Salmos. E como falei, Cristo cita, na maioria das suas vezes, os Salmos. E se o próprio Cristo cita mais os Salmos do que qualquer outra coisa, isso mostra a importância que o próprio Deus dá aos Salmos. Que é a própria segunda pessoa da Trindade, né? Cristo, né? O grande rei, a importância que ele dá. Então, isso mostra, poxa, devemos cantar os Salmos. Né? Mas não necessariamente tenha que ser de uma vertente de uma salmodia, né? Eu defendo a salmodia inclusiva. Eu defendo que os salmos devem ser inclusos, sim, no culto público, de algum modo. Seja através da música, seja através da oração de uns salmos, né? Tem um artigo no Volta nos Evangelho muito interessante, que se chama Algumas Maneiras de se Orar os Salmos, né? Às vezes você não tem palavras para orar, você está com muitas dificuldades, você pega um salmo específico, ora esse salmo, e isso vai ajudar, inclusive, você a pensar musicalmente também. Quando você pensa musicalmente, vai ajudar, por que não, você a cantar esses salmos que você está lendo e orando. Enfim, então, devemos voltar aos salmos, eu não tenho dúvida disso. Agora, salmodia exclusiva? Não. Inclusão dos salmos? Sem dúvida. Tem que ser todo culto? Não necessariamente. Às vezes você canta músicas que foram baseadas nos salmos, né? Que não é ipsi literis, literalmente os salmos ali cantados, mas são verdades retiradas dos salmos da Bíblia, né? Então se pode fazer isso também. Mas devemos, sim, considerar os salmos. Continua no versículo de Colossenses 3,16. Então nós vemos que Paulo diz, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, a única coisa que tem poder para mudar os corações é a palavra de Cristo. Por isso que nós cantamos sobre Cristo. Por isso que nós cantamos a palavra de Cristo. E cantar as palavras de Cristo, como eu falei, é cantar sobre todas essas coisas. Devemos buscar ter um escopo grande de verdades nas nossas músicas. Devemos buscar o máximo possível de temas para nossas músicas, né? Como eu falei, porque senão vai chegar momentos que você não vai ter variedade de músicas para certo tema. Então, por que não? Pesquise. Se você não tem música em português, pega alguma e, sei lá, traduza. Né? Veja como é possível traduzir, veja se não tem já alguém traduzindo, mas pense nisso. Veja alguém que manje bem de inglês em sua igreja, e outra pessoa que entenda de métrica musical, e vamos trabalhar isso, né? Traduzir. Ou compõe a música. Né? Pega um trecho bíblico de alguém, sei lá, pega alguém que entenda também musicalização e coloca essa pessoa para dar musicalidade a algum trecho. Né? Faça isso, porque assim você estará fazendo cada vez mais com que a palavra de Cristo esteja habitando na vida da igreja, através do que é cantado. E o texto continua: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E instruir aqui, Paulo, ele está falando de uma instrução proveitosa, né? Uma instrução que serve para edificação. Não é somente um ensino, uma aula, como faculdade ou escola. Não, é uma instrução que, como provém da palavra de Cristo, consequentemente servirá para a edificação do povo de Deus. 2 Timóteo 3,16, por exemplo, vai dizer: toda a escritura é proveitosa para o ensino. Isso é o versículo bíblico usado muitas vezes para mostrar que a escritura é suficiente. E se a escritura ela é suficiente para todas as coisas, se a escritura é suficiente na pregação, se nós defendemos com toda força o solo escritura para tudo que fazemos na hora do culto, obviamente, se a música faz parte do culto, devemos defender o solo escritura para a música também. E, como falei, isso muitas vezes passa desapercebido. A gente não se importa muito com a questão do somente a escritura no que cantamos.
E cantar a Escritura é cantar o que é ensinado na Escritura. Mas aí que tá também, né? Para a pessoa ter um olhar crítico em relação a isso, ele precisa saber. Mas não tem como, porque assim, a expressão, ela vai ocorrer em todo esse aspecto, né? É uma completude. Se a pessoa não conhece, ela vê, isso daqui serve. Vou cantar. Aí vai fazendo as coisas de forma massificada, né? Sem refletir aquilo que faz. Mas não é, às vezes, também por maldade, é por desconhecimento mesmo, né? Não, por isso a importância do treinamento, né, de quem está no grupo de música da igreja. Por isso que não é qualquer um que entra. Por isso que não é só porque canta bem. Né? Essa pessoa até pode ajudar no início, ela até pode entrar, mas nesse processo ela vai ser treinada a entender o que está cantando, entender todo o trabalho de música na igreja. Porque senão realmente vai cair nesse erro que você está falando. Uma rotina, né? Uma rotina. Porque você já sabe que você escolher 3 músicas para cantar, você chega lá, é automático, é aquelas mesmas músicas sempre, você acaba escolhendo uma música. O ensaio depois da escola dominical, uma hora antes do curso. Pode ser, né? São momentos, aquela coisa que eu estava explicando, acho que para ti, né? Que cada igreja vai ter realmente o seu método, né, de ensaio. Tem igreja que basta um ensaio na semana, mas tem igrejas, por exemplo, que tem que ser 2, 3 vezes, senão não fica bonito. Né? Por exemplo, lá na Trindade, na minha igreja, a gente já recebe o que vai ser pregado na segunda, para a gente ter tempo suficiente para se preparar para as músicas do próximo domingo. A gente ensaia geralmente na sexta, à noite, e no domingo antes do culto. Só que o nosso culto começa às 11 horas da manhã só, então a gente pode chegar 8 horas, 9 horas na igreja e realmente ensaiar, não é somente passar música, mas ter um ensaio completo. Uma coisa que eu já ouvi também, Felipe, que assim, me preocupou bastante quando eu ouvi, foi um cara virar e falar assim, olha, o ministério de louvor da igreja, para que seja algo bem feito, precisa ser pago. Eu já ouvi isso já, entendeu? Porque se o cara quer que eu tenha um produto final de qualidade, eu preciso me dedicar a isso. E se eu vou me dedicar a isso, eu preciso receber por isso. Aí eu falei assim, não estou ouvindo. Você jogar a responsabilidade. Eu não estou ouvindo isso. Mas assim, no fundo, depois eu até processei, sabe? Porque dentro desse contexto capitalista ridículo que a gente vive, né? De consumo e de produto também, de produção, não está de todo errado. Né? Porque precisaria sim de um investimento nesse sentido, mas assim, quando você capitaliza isso também, aí vira a massificação gospel, né? Porque a massificação babilônica da música gospel. Vira o negócio meio. Eu concordo assim, tipo assim, é porque o Cleiton está aqui, um seminarista precisa ganhar, que cuida. Agora, uma outra pessoa eu não vejo. Então, Eu vejo assim, por exemplo, se a igreja tiver, obviamente, um pastor responsável pela música, presbítero, aí talvez chega a se pensar, alguém que, poxa, vai ser o trabalho do cara, ele vai viver disso, ele vai ser o cara responsável pela música da igreja. Não veria problema nesse caso. Ele não estaria sendo um profissional pago, eu vou contratar um profissional de um estúdio ali, não. É um cara que na igreja tem vocação para isso, e ele pode ser um presbítero, por que não? Que entenda de música, é responsável pela essa parte da música da igreja, e ele, poxa, vamos pagar esse cara para ele viver de tempo integral para a igreja como pastor, só que voltado para a da música. E isso é muito comum lá fora. Lá fora você vê em igrejas calvinistas reformadas pastores que têm a sua especialização na área da música muitas vezes, e eles são pagos como um pastor qualquer, né? Só que para servir nessa área da música. Aí eu não vejo. Sim, exatamente. O Diego Venâncio também. O Diego Venâncio, o trabalho dele na igreja é cuidar da música. Né? E ele é pago para isso. Mas não é porque eu fui buscar um profissional fora. Não, é alguém da igreja que faz parte do corpo da membresia, que a gente vê que tem vocação para isso. E por isso, poxa, se a gente quer que esse cara viva integralmente, a gente vai fazer com que ele trabalhe voluntariamente. Né? É ridículo isso. Né? O trabalhador é digno do seu salário. Então, óbvio, vou pagar para ele. Não porque ele é um profissional que eu quero contratar um cara ali de fora, descrente, porque tem igrejas, né? já tem polêmica disso, de igrejas que contratam profissionais de fora, muitas vezes não cristãos, para ajudar na música da igreja. Eu entrei no contexto de igrejas neopentecostais e eu trabalhava com música lá e grande parte dos músicos que tocavam comigo eram músicos seculares, que iam lá para suprir a necessidade de uma igreja de mais de 2.000 membros, muito grande. E
e os cultos televisionados, então tinha essa necessidade de serem músicos profissionais. Tinham músicos, por exemplo, o baixista que tocava com a gente, que ele não era nem cristão, mas durante os ensaios ele falava palavrão, então eram coisas assim, aconteciam bem complicadas, mas isso acontece em muitas igrejas, as igrejas, isso é muito comum. Não, é muito comum, tanto que teve uma polêmica, né, de um pastor recentemente, que não precisa citar o nome, mas de que ele falou que não vê problema em contratar músicos seculares, já que a graça comum de Deus, o argumento é esse, se estende a eles e eles podem usar isso para o louvor de Deus, né? Tipo, mas caramba, é um culto, e culto só cultua quem entende o que é culto, quem entende quem é Deus, quem entende por que está cultuando, né? E não tem sentido nenhum isso. Mas a gente pode confiar de que Deus cuida particularmente de cada igreja. Deus ele cuida particularmente de cada membro da igreja, de cada igreja local. Independente se é uma igreja com um grupo de música grande, um grupo de música pequena, ou aquela igreja que só tem um velhinho do violão, o senhorzinho, né, que cuida da viola. O Senhor particularmente vai capacitar cada igreja, né, ele vai ajudar cada igreja. A gente não pode esquecer disso. A gente, claro, é aquela coisa, não precisamos ser profissionais, sem dúvida, mas nós devemos dar o nosso melhor ao ponto de parecermos profissionais. O que eu quero dizer com isso? Na nossa profissão, a gente dá o nosso melhor. E por que não na música da igreja? Por que não nos capacitarmos quanto a isso? Fazer curso sobre música, estudar sobre isso, né? É para Deus. Eu não estou dizendo que devemos agir de um modo profissional, de modo que a gente vire tipo estrelinha de música gospel. Não é isso, longe disso. Que Deus nos ajude e nos guarde disso. Mas de um modo a realmente nos capacitarmos e a trabalharmos como se fossem profissionais, né? Por quê? Porque no sentido de que realmente devemos dar o nosso melhor. Pronto, é isso. Devemos sempre nos capacitar, participar de cursos, né? Eu estava conversando com o Cleito, né? Ele falou que tem um curso lá no JMC voltado para música, um curso de 6 meses? 5 módulos, né? Cada módulo são... Ah, tá, entendi. Então, imagina, se os integrantes de grupos de música fizessem isso, como a igreja seria mais rica, né? Não só na prática, né, no instrumental, mas teologicamente falando, né? Músicos capacitados biblicamente, teologicamente para tal. Eu tenho certeza que a gente evitaria várias aberrações que tem no nosso momento de música na igreja. Então, e dessa forma, com membros de banda instruídos, devidamente instruídos, eles poderiam fazer como Paulo fala aqui, né? Instruir devidamente e aconselhar mutuamente, né? Em toda a sabedoria, né? Com salmos, hinos e cantos espirituais. Porque eles entendem o que está cantando, eles entendem o que estão fazendo. A gente deve dar o nosso melhor, né? O pastor que está ali é um cara que se preparou por anos. Porque a gente não deve fazer o mesmo. Não quer dizer que você só deva primeiro se formar em música e depois... não é isso. Mas você ajuda no grupo de música da sua igreja, busque capacitar, busque ler sobre, busque entender o que é adoração, leia mais ainda a Bíblia, ore ainda mais. Você precisa fazer isso. Você está conduzindo a igreja de Deus, né, na hora da música. Isso é muito sério, isso é muito importante. Deus se importa com a sua igreja e Ele cobrará daqueles que desviam e realmente deturpam o seu culto que é prestado somente a Ele. Então devemos ter cuidado com isso. A gente vê em Tiago 3,1 que os líderes serão mais cobrados, né, que os outros. Então se você quer se portar como tal, lembre-se disso, você será mais cobrado no futuro. E Deus se importa ao ponto de que Ele fala de que Ele odeia aqueles que causam divisão na sua igreja. Paulo vai falar muito sobre isso na sua carta de Coríntios, né? Se eu não me engano, sei se é em Timóteo, mas ele vai tratar muito sobre a questão da divisão da igreja. E muitas vezes maus líderes mais atrapalham e causam dissensões, porque através das músicas ensinam coisas nada a ver, né? E isso será cobrado. Então, por isso, devemos dar o nosso melhor. É algo muito sério. Deixa a ideia de que a música é algo menos importante. A música é tão importante quanto. Por isso a importância, eu estava até conversando, não me lembro quem. Nossa, somos esquecidos, cara. De que é importante o pastor, foi com você. A importância do pastor está a parte de todas as decisões do grupo de música. Se o pastor não pode ficar sempre lá junto com o grupo de música, por que não ele deixar alguém responsável
para esse alguém reportar a ele sempre que necessário. Por exemplo, em todas as escolhas de música, deixar o pastor ciente. Pastor, eu escolhi essas músicas, o que você acha? Ou ter alguém que vai, como falei, responsável por isso, que vai sempre reportar o pastor dizendo as músicas que foram escolhidas, né, para que o pastor esteja ciente e assim o culto converse, né, como falei com vocês anteriormente. Então a presença do pastor é muito interessante, é muito importante. E isso não é o pastor, que seja um presbítero do conselho também. Isso pode ser muito útil para nas reuniões do conselho, quando tiver algo para melhorar no culto, né, já que o conselho também sempre conversa entre si sobre o culto, se aí precisa melhorar alguma coisa, se algo precisa ser consertado. O presbítero ele vai estar a parte de tudo e vai ser alguém responsável para melhorar essas coisas. Então, se vocês, por exemplo, têm na sua igreja um presbítero, um pastor que entende dessa área, converse com o pastor, com o conselho, para ver se essa pessoa, esse presbítero, pode estar presente com vocês para ajudar de algum modo, né? Não é que ele vai mandar em tudo, mas ele vai ser aquele que vai orientar vocês, de modo que o culto se converse e não haja controvérsias no culto, né? O pastor pregar uma coisa, na hora vocês cantarem outra coisa, né? Ou o pastor pregar uma verdade e o que for cantado contradiz aquela verdade. E às vezes acontece, né? Às vezes é uma coisa mínima, pequena, uma palavrinha, mas às vezes é bem contraditório, é o que a gente vê. Então, tem 6 questões interessantes para se prezar sobre a questão do canto congregacional. São 6 pontos, e esses 6 pontos foram retirados de um artigo que o pastor Tim Challis, que inclusive foi um dos preletores da Conferência Fiel de Pastores e Líderes dessa semana, onde ele escreve uma carta para um colega que o chamou para visitar a sua igreja. E nos momentos de música, o Tim Challis conta que ele ficou só sentado prestando atenção nas músicas que estavam sendo cantadas. Aí depois esse amigo dele mandou um e-mail para ele, perguntando: Tim, eu vi que você na hora da música ficou só sentado, prestando atenção. Sei lá, estava bem com você, você não gostou de alguma coisa? Eu fiquei preocupado com isso. Aí o Tim Challis responde com uma carta para esse amigo. E então ele baseou esse artigo nessa carta que ele escreveu. E é um ponto interessante, porque realmente é tudo que diz respeito à prática congregacional no ensino da Bíblia, de doutrina na igreja. Então, por exemplo, ele começa contestando, falando que as músicas não eram conhecidas para ele. Ele fica: cara, como é que eu ia cantar se as músicas não eram conhecidas? Eu preferia sentar. Todas as músicas, nenhuma era conhecida. Isso faz com que a gente se atente na hora de escolher novas músicas para a igreja. A gente deve, sim, colocar novas músicas, mas com que frequência? Toda semana? Uma vez por mês? Uma vez por ano? Como é que é? Também nem um extremo nem outro, né? E isso vai depender, obviamente, de cada congregação. Às vezes, se você tiver apenas 10 músicas que são bem trabalhadas, bem bíblicas, é melhor ter só essas 10 músicas e repeti-las várias vezes do que ter 100 músicas com, sei lá, 90 que não prestam e não é devidamente trabalhado. Então, a igreja precisa saber o que está sendo cantado. Mas toda semana você coloca uma música nova, a igreja nunca vai cantar junto. Então, por que não? Coloca uma música, espera um mês, 2 meses, coloca outra, né? E às vezes pode chegar um momento de você ter que aposentar algum canto antigo que você vê que a igreja já não canta muito. Né, tem aquela música que é boa, tudo mais, mas a igreja não canta mais. A igreja, você vê, ela já perdeu a graça. Ou você tenta melhorar essa música, dando uma roupagem nova, para ver se a igreja anima a cantar novamente, ou tira e coloca outra música também. Pode ser um quesito interessante. Mas é sempre bom a gente prestar atenção de que as músicas sejam conhecidas pela igreja. Então, o que adianta? Eu vou para uma igreja, todas as músicas são desconhecidas, como é que eu vou louvar? Aí vira uma apresentação, né, da banda. Só a banda canta. Um outro ponto interessante é que, como falei, como a gente tem falado até agora, as músicas devem ser congregacionais, ou seja, toda a igreja deve participar. Então, se o tom da música é muito alto, tem gente que não vai conseguir alcançar. Se o tom da música também é muito baixo, tem gente que não vai conseguir alcançar. Tem que ver um termo aí, um tom intermediário aí da congregação. Cada congregação tem o seu tom específico. A gente vê hinos, como falei, de hinos antigos, que foram compostos em tom altíssimos, que na época, o cara que escreveu na igreja dele, a igreja acompanhava.
Mas está vendo na sua igreja não. Então, mude o tom. Diminui 1, 2, e meio tom, talvez, às vezes. Às vezes, como falei também, já é uma música muito acelerada. Então, talvez os velhinhos, já que mal fala direito, não vai conseguir acompanhar. Então, tome cuidado com isso. Né? Preze por isso. Preze para que todos cantem. Todos devem cantar. Outro problema é quando a voz da congregação não se sobressai. Então, quando a voz da congregação não sobressai, ela não está aprendendo, ela não está entendendo as verdades bíblicas ali, mas só está recebendo e está assistindo um show. Somente um show. A gente tem que entender que a voz da congregação é o principal instrumento. Como falei, se a banda não existisse, o culto de louvor ainda iria continuar existindo. Nós não somos necessários. Mas sim, nós somos importantes, por que não? Para deixar o canto bonito para Deus. Ele merece isso. Ele merece o canto mais belo. Mas a voz da congregação deve se sobressair. O instrumental, na verdade, deve ser um auxílio para a voz da congregação. O instrumental deve fazer de tal modo de que as vozes fiquem mais bonitas e mais claras. É isso? Poxa, se eu vou colocar o volume do som muito alto, ao ponto de não ouvir a voz da congregação, eu perdi aquele sentido horizontal do canto. A igreja não está se escutando, a igreja não está se ouvindo, e a igreja não está aprendendo com ela mesma. Aquela coisa, né? Eu canto para Deus, mas quando eu canto, eu também estou ensinando o meu próximo. Eu estou cantando verdades no ouvido aqui dos meus irmãos que estão ouvindo o que eu estou cantando, e eles também para mim. Então, tem essa participação mútua. E isso que é um canto congregacional, a congregação participando. E é legal quando os irmãos conseguem se ouvir, porque quando os irmãos se ouvem, eles estão lembrando de que eles não estão só. Quando eu estou cantando a verdade bíblica de que Deus é santo, 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 eu estou vendo alguém do meu lado cantando essa mesma verdade. E eu lembro que eu não estou só, eu não estou sozinho. Eu tenho um grupo imenso de irmãos que aprendem comigo e defendem essa mesma verdade que eu. Isso é motivador. Isso é importante. Agora, quando só vejo a banda, nossa, eles estão muito longe. É muito estrelismo. Eu não sou eles. Entende? É algo muito distante de nós. Por isso que eu tenho que ouvir a voz da congregação. E por isso que o cara da mesa de som é um integrante importantíssimo da banda. E ele deve estar muito atento ao volume da congregação. Porque muitas vezes o que lasca o meio de louvor é o cara da mesa de som. O cara coloca o louvor, o retorno lá em cima, aí obviamente a banda está se ouvindo, então a banda acha que também a igreja está ouvindo, mas o cara só está se ouvindo, mas ninguém mais se ouve. A banda consegue estar bem sincronizada, bem armada, se ouvindo e tudo mais, mas e a congregação? Use também como critério usar a própria congregação como seu retorno, no sentido de que se eu estou ouvindo a congregação, é porque está bom. O volume está bom, o volume está ótimo. Não é só o cara da mesa de som que está se ouvindo lá atrás, que tem que dizer isso. A banda também tem que ouvir a congregação. Porque se ela está ouvindo a congregação, se ela está conduzindo a congregação, ela tem que ouvir a congregação para ver se realmente o canto está sendo conduzido da forma correta. Porque se eu estou vendo que eu estou cantando e a igreja não está conduzindo, e a igreja não está cantando junto, tem algo errado. Se eu estou cantando e eu não consigo ouvir a igreja cantar, poxa, ou o volume está muito alto, ou a igreja não está acompanhando direito. Então talvez eu esteja cantando da forma errada, talvez eu esteja conduzindo da forma errada. E se o meu papel como banda de música, como banda da igreja, é fazer com que a congregação cante melhor, de ser um auxílio para a voz, eu não posso atrapalhar, eu não posso me destoar, eu não posso ser aquele que se sobressai. Não. A medida certa do volume da banda, do grupo de música, é se eu estou ouvindo a voz da congregação. Se eu estou ouvindo, pronto, o volume está ótimo. Essa deve ser a noção. Então, por isso que às vezes é difícil medir só no ensaio. Né? Para você medir o tom certo da banda, não é só quando você está no ensaio, não tem ninguém sentado ainda na igreja, aí o cara vai lá no fundo, ei, o som está chegando aí? Pronto, está ótimo o som. Não. Você tem que ver, talvez na hora do culto, quando estiver cantando, e o cara da mesa regular o volume na hora. Ouvindo a igreja cantar, ele vai baixando o volume, pronto, agora eu consigo ouvir a congregação. Aí você pergunta, o cara da mesa de som pergunta para a banda se eles estão ouvindo a congregação, estão ouvindo, pronto, está o volume ótimo.
Eu consigo ouvir tanto aqui no final, como a banda também consegue ouvir a congregação. Então, isso que é importante, porque estamos para servir a voz da congregação. Então, devemos nos atentar muito para isso. Outra coisa é que a banda, obviamente, não deve ser uma apresentação por si só, não deve ser um show. Então, o foco não deve estar na banda. Luzes apagadas, fumaça, palco iluminado na frente do salão, ou muitas vezes cantando as próprias músicas, tipo, para aparecer. Quer vender CD, entendeu? Claro que não é problema. Não é problema. Quando, como falei, quando a música está ciente da própria composição e essa música ela é apresentada para a igreja, para servir a igreja. Agora, porque eu já vi casos de bandas que compõem as próprias músicas e os caras levam as músicas assim para a igreja que ninguém conhece, não foi conversado com o pastor, mas não, estou cantando porque eu quero apresentar a nova música da banda. Não, se for para apresentar uma música de própria composição, é uma música da igreja. Essa música foi composta para servir a igreja, né, para vender CD. Eu lembrei da televisão, acho que foi da Paula Valabão, não foi? Deu uma de leão, Daí é loucura. Teve o pai dela também que queimou a barba, teve uns negócios assim, doidos. Isso é caso de psiquiatria, mano. Você acha que o liturgo teria um momento que seria interessante, não para a banda da igreja, mas alguma banda ou por irmão fazer uma apresentação dele? Você acha que ele tem a apresentação em algum contexto, em número especificamente? Tipo louvor especial, né? Como algumas vezes tem. Na igreja que eu congreguei lá em Fortaleza, tinha esses momentos. Olha, eu já participei disso, já fiz alguns desses momentos. E, claramente, muitas vezes, a pessoa que lá na frente que está fazendo solo, né? Às vezes, já vi casos de irmãos que fazem o solo no momento antes do sermão, né? Para preparar tal igreja, aquela coisa toda. Não, porque agora a gente canta esse momento, vai ter uma pregação, tal, e a gente vai ter um solo agora para a igreja ouvir e ficar orando, tal, antes de começar o sermão, né? Então, não é que seja um erro em si, mas não é recomendado, porque se você está cantando por si só, a igreja não está participando, é a apresentação. Para mim, o único que fala só é o pastor, o presbítero, porque ele está falando em nome de Deus, né? Ele não tem como todo mundo falar ao mesmo tempo, né? Então, o pastor está lá na frente, representando Deus como o arauto do rei, falando só. Aí o povo fala, porque quando eu falo de canto congregacional, né, de que não deve ter show, apresentação assim, o povo fala, mas o pastor não fala sozinho lá na frente? Sim, mas ele está pregando, né? Tipo assim, ele é o pregador, ele preparou a mensagem, e você lembra, é Deus falando através daquilo. Se a palavra que está sendo pregada, é como a segunda confissão de fé, é como a segunda confissão de fé helvédica diz, né? A pregação da palavra de Deus é também palavra de Deus. Então, é o próprio Deus falando ali. Então, tem que entender isso. Quando o presbítero ora, ele está orando também em nome da igreja. Aí o povo fala, mas quando alguém não canta, não está cantando em nome da igreja também? Mas a gente não vê isso em nome da Escritura. Alguém lá na frente representando a igreja cantando. Não, a gente vê todo o contexto que a igreja canta junto. A igreja sempre cantou junto. E Paulo fala aqui, cantando uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais. Não é só um cantando e os outros ouvindo. Entendeu? Então, com igrejas que tem, eu não vejo, assim, eu não falaria, descarto de ouvir, tira isso aí. Porque talvez a igreja já tenha se acostumado. Mas é tomar muito cuidado para não parecer um show de fato. Ou uma apresentação, onde só eu participo e a igreja não participa. Se vai ter um solo, entre aspas, que seja uma música diferente, mas também que a igreja cante, por que não? Porque eu vou querer que só eu cantar e a igreja só ficar me ouvindo? Qual o meu intuito com isso? Sabe, se você for pensar, qual o propósito disso mesmo? É preparar a pessoa para ouvir o sermão, mas quem prepara não é a música, quem prepara é o Espírito Santo. É o Espírito que prepara a igreja para ouvir a própria palavra dele mesmo, a própria palavra do sermão, né? Então, por que eu faço esse momento de cânticos especiais? Ok, que tenha, mas então coloca a letra ali para a igreja acompanhar, porque tem momentos de louvor especial que o cara vai cantar lá na frente, eu vou cantar uma música aqui que eu compus há algum tempo, e essa música realmente, ela toca muito meu coração, tá? E espero que toque o coração de vocês também. Aí o cara não coloca nada no telão ali, no data show, o cara vai cantando aqui, tipo assim, vejam, olhem para mim, né? Tipo, coloca no telão também para a igreja acompanhar, poxa, quer cantar sozinho, quer ser a estrela, tipo,
Eu sei que muitas vezes não é por mal. Eu sei que não é. Eu já participei disso, sei como é que é. Mas, se eu faço isso, eu estou perdendo o sentido do que é culto comunitário, onde a igreja toda participa. E a gente não vê esse momento na Bíblia. A gente não vê isso na Bíblia. A igreja toda participa. Eu estou só enviando aqui, a igreja não conhece a letra, a igreja não está participando, a igreja está sendo apenas o espectador. E ela tem que participar também. Ela tem que cantar comigo. Então, que seja um momento especial, mas que a igreja participe. Porque só é especial quando você canta só. Entende? Então, eu digo porque é complicado, porque na igreja que eu congreguei lá em Fortaleza, era assim, tinha isso, entendeu? Nossa, tinha uma mulher lá, que é uma senhora, como vou dizer isso? Que ela cantava algumas coisas que ninguém entendia, entendeu? Às vezes o povo até brincava, nossa, ela está cantando hebraico, porque parecia, entendeu? Mas ela está lá na frente, cantando tudo mais, um hino antigo, tudo mais, e é até bonitinho, mas ninguém estava entendendo nada. E pior, como não tinha o telão, então a gente não entendia, entendeu? E é daquela música bem sacra, sabe? Aquela coisa assim. Velho, ninguém entendia, entende? E tanto que ela foi chamada, um dos presbíteros chegou para ela para falar depois com ela, dizendo que, se possível, ela parasse, né, estava pensando em tirar esse momento, não precisava disso para preparar para o culto. Aí ela ameaçou, dizendo que se tirassem ela, a igreja estaria atrapalhando ela a louvar o Senhor e ela sair da igreja. Ou seja, o que a gente vê com isso? Ela estava querendo aparecer. Entendeu? Estou dizendo que é tudo caso, óbvio que não. Mas realmente analisar. Vai ter um momento especial de louvor? Passa agora a colocar a letra. Pronto, para a igreja acompanhar junto. E tem um momento especial, né? Porque às vezes um momento especial, pelo menos de algumas igrejas que eu conheço, às vezes é um solo, né? Mais uma pessoa só, sem a banda, só com um violão, às vezes um piano e tal. Mas deixa a igreja acompanhar, né? Muitos concordam com isso, porque dizem, eu não sei se é verdade, nunca li isso em nenhum lugar, dizem que o pastor Moody, né, o Moody, né, M-O-O-D-Y, tem até um comentário dele, ele não era reformado, mas tem umas coisas bem legais. Falavam que ele, antes do sermão, tinha esse momento também de louvor especial para preparar para a mensagem. Billy Graham fazia muito isso também, entendeu? Mas os caras não eram reformados, entendeu? Eu posso tê-los como referência do modo como eles pregavam, mas eu não vou ter referência de caras que claramente não tinham uma eclesiologia reformada. Os caras não se baseavam pelo princípio regulador do culto, eles se baseavam pelo princípio de que funciona, né? Aquela coisa, a velha diferença da teologia de Calvino e de Lutero, né? Calvino, quer dizer, dizem que Lutero tirou, ele abriu a gaveta, né? Digamos, com algumas coisinhas relacionadas ao culto, e ele foi tirando apenas aquilo que não prestava, né? Não, isso aqui tem uma relação com a igreja católica, foi tirando. Né? E algumas coisas ele foi deixando, né? Porque algumas coisas que ele falava que a Bíblia não condenava. Então, se a Bíblia não falava, ok, podia deixar. Calvino não. Calvino tirou tudo, derrubou a gaveta assim. Vamos pegar agora só o que a Bíblia ordena. E foi colocando dentro da gaveta. Então, não é porque a Bíblia não fala que não pode, que a gente vai fazendo culto. A Bíblia não fala que não pode jogar futebol na hora do culto. Entende? A Bíblia não fala que eu não posso, sei lá, subir no púlpito aqui, dar uma cabalhota aqui no chão. Não sei, a Bíblia não fala isso. Vou fazer? A Bíblia não fala, porque esse é o argumento de muitos. Por isso que o argumento não é esse. O argumento é o que a Bíblia ordena. E o que a gente vê, às vezes nem como ordenança, né, do que tem vezes que a Bíblia não vai falar, por exemplo, batizem as suas crianças. A Bíblia não vai falar, pregue expositivamente, porque assim é o modo que Deus requer. Não, vai falar isso. Mas por inferência bíblica, ou seja, você vê como a igreja se portava, você vê como Cristo mesmo falava para o seu povo, como os apóstolos e os discípulos praticavam o culto ao Senhor, você vai ver isso como exemplo de como deve ser. Porque Deus estava provando tudo isso, e você vê, subtende-se de que é assim que Deus ordenou também. Né? E muito do culto no Novo Testamento é baseado nas ordenanças que Deus deu ao culto no Velho Testamento. Algumas coisas foram abolidas, mas outras foram mantidas. As cerimônias, toda a questão cerimonial foi abolida, mas o resto se manteve. E foram coisas que Deus ordenou no Velho Testamento, como a palavra, a sua lei,
né, na época era a leitura da lei. Então, a leitura da lei continuou. O quê? Toda a palavra de Deus, que é pregada, que é lida, músicas que eram cantadas, se manteve. Então, ok. Os sacramentos, que na época era circuncisão, né, tudo mais, se manteve. Hoje, através da ceia, tudo mais, né, que antes era Páscoa, não tem mais. Então, coisas que já foram ordenadas anteriormente se mantiveram. Agora você não vê coisas como teatro no culto. Você não consegue ver isso na Bíblia. Teatro é errado por si só? Não é errado uma igreja ter, por exemplo, um ministério de teatro, sei lá, para fazer evangelismo, não sei, não tem problema quanto a isso, né? Porque reformado às vezes é muito cri-cri e chato, né? Nós somos muito chatos muitas vezes. Eu sei disso, porque eu muitas vezes sou chato, entendeu? Mas no culto, no que diz respeito ao culto, eu devo ver o que a Bíblia claramente ordena. A gente vê um culto bíblico com pregação, oração, leitura da palavra, né, que envolve a palavra, né, música. Então, mas sempre que eu vejo música, eu vejo a igreja toda participando. Eu não vejo uma pessoa só representando ali, entendeu? Eu não vejo um cantor que se destua ali e os holofotes ficam para ele e ele canta, entende? Então, por isso, eu entendo que não é recomendável. Ou se tem, coloca a letra para a igreja acompanhar, entendeu? E o último ponto é que o autor fala que o grupo, quando ele visitou a igreja, o grupo que ele viu lá na igreja, esse grupo não estava facilitando a igreja a cantar. Ou seja, o grupo do nada mudava as músicas. Tipo, a música ela já é conhecida por todos. Chegava na segunda estrofe, o cara subiu o tom. Aí do nada dava um virar na bateria que não tinha. Tipo assim, aí o cara passa a cantar do nada, aí vem um back assim maluco. Tipo, cara, tu tá atrapalhando. Muitas vezes a igreja já conhece a música, só que você quer fazer algo novo e acaba, às vezes, estragando. Em vez de deixar a música mais fácil, acaba querendo aparecer mais e atrapalhando a igreja a cantar. Então, ter também muito cuidado. O grupo deve ser um facilitador, ao invés de somente fazer, ao invés de somente tocar. Lembrando, eu tenho que tocar para ajudar a igreja a cantar melhor. Eu tenho que tocar ao ponto de que a igreja se sinta segura e flexível e, tipo, que ela cante igual a banda, entendeu? Que ela saiba que eu não estou cantando menos que o cara da banda. Eu não estou fazendo menos que o cara da banda. Não, o cara da banda está me ajudando a cantar. Então, não tem essa. Lembre-se, todos da igreja fazem parte da banda maior, que é a congregação. Então, a banda de música deve ajudar. Ela deve tocar músicas conhecidas, deve cantar músicas congregacionais. Os cantores, portanto, não devem improvisar, né, como eu falei. Não pode improvisar, chega de improvisação, por isso a importância do ensaio. Né? A voz da congregação deve se sobressair. E como eu falei, isso é um elemento chave para o canto congregacional. A gente vê isso claramente no cantar uns aos outros, né, que Paulo fala aqui, cantando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não deve ser uma apresentação, né, salão escuro, luz no palco, né, cantando as próprias músicas sempre, para parecer que está vendendo CD. O grupo deve facilitar, né, a congregação a cantar. Então, esses são ótimos princípios para o ensino de doutrina na igreja. Porque se eu canto de um modo fácil, se eu canto de um modo que a congregação acompanhe, e se eu canto Bíblia, se eu canto teologia saudável, a igreja, consequentemente, vai aprender Bíblia através das minhas músicas. Lutero tinha essas ênfases, né? Lutero, ele tinha uma ênfase forte, tanto na pregação, como na música. Lutero era um grande músico. Lutero compôs hinos, a gente conhece Castelo Forte, e tem outros hinos aí que, se não me engano, não foram traduzidos para o português. Mas o Lutero, ele deu-se importância de tal modo que parte da sua reforma, parte do seu pontapé inicial na reforma, foi reformar a música na igreja. A gente enfrenta muito hoje o que a reforma enfrentou na época da igreja medieval, quando começou a reforma. Lembrando que a missa, a boa parte dela, era feita em latim. Então, a igreja não acompanhava. Até o que era falado era feito em latim. E o que era cantado, portanto, era também em latim, muitas vezes.
Então, imagina, era tudo apresentação. A missa da igreja medieval era baseada muito pela estética somente. A estética pela estética. Ou seja, o povo viu o que está sendo cantado, não entendia nada, mas pela beleza, mas pelo sublime, mas tipo pela coisa que é inalcançável, sabe? Poxa, parece coisa de anjos, né? O intuito era esse, né? E então gerava uma meditação, era muito místico o negócio. Canto gregoriano, esse era o tipo de canto, canto gregoriano, né? Então a igreja não conseguia acompanhar, geralmente eram profissionais da música que faziam isso, e a igreja não acompanhava, até o ponto que Lutero entendeu que a igreja também devia entender e devia participar. Então, nós enfrentamos muitas vezes o que a reforma enfrentou nessa época. Nós dizemos ser reformados e tudo mais, mas muitas vezes com nossas bandas querendo aparecer, nós estamos sendo iguaizinhos à Igreja Católica na época pré-reforma, né? A gente está, na verdade, imitando um pouco da missa, né? Não é em latim que a gente está cantando, ok, mas às vezes é o tom que é muito alto. Não é em latim, mas às vezes é uma música que não é de fácil compreensão. É aquilo que a gente comentou, a letra é muito difícil. Se o cara não tem um vocabulário bacana, é alguém que não teve muito estudo, às vezes acontece, como falei, em igrejas em periferias, para ele aquilo é latim. Né? Que nem a gente brinca, né? É o quê, cara? Tá falando grego? Tipo, é a mesma coisa. Então a gente deve ter cuidado com isso. A gente deve prezar pelo nosso nome. Nós somos cristãos protestantes e nós protestamos contra essas coisas. Né? Nós protestamos contra um culto que é indevidamente prestado ao Senhor. Então, se nós somos conhecidos por reformados, a reforma combateu essas coisas. A reforma lutou pelo canto congregacional. Um livro que eu indico muito sobre isso é um livro publicado pela Vida Nova, que se chama... Vou ter que procurar. O nome do livro, esqueci, aí eu lembro só do subtítulo, que é Três Dentadas de Lutero à Sua Época. É um livro do Tchacavaco, exatamente. Vou lembrar agora. Cuidado com o Alemão, esse é o nome do livro. Cuidado com o Alemão, Três Dentadas que Martinho Lutero dá à nossa época. E é interessante porque ele vai dividir o livro em 3 tópicos. Primeiro, ele vai dividir sobre a questão da pregação. Segundo, ele vai focar na educação. Ele vai focar muito na educação como algo que mudou vidas. E Lutero era alguém que se portava muito com a educação, fundou escolas e tudo mais. E a terceira parte do livro é sobre música. E ele vai falar como Lutero revolucionou essa área da música na época da Reforma Protestante. Vale a pena. Tá? E, de fato, é uma baita de uma dentada que sangra muito quando você lê esse livro. Tá? Você vê como a gente pratica muito do que a igreja medieval praticava e que a reforma lutou contra. É isso, só que a diferença é que não é latim, mas são bandas que querem aparecer e que nada ajudam ao nosso canto congregacional. Então, cantar congregacionalmente, para finalizar, é prezar pela doutrina. Lembrando, as músicas devem estar recheadas de Bíblia. E se as músicas devem estar recheadas de Bíblia, a igreja deve aprender a cantar essas músicas. As músicas devem ser um material de ensino também, um instrumento de ensino para a igreja. E se eu canto de um modo com que a igreja não possa acompanhar, eu não estou cantando devidamente. Eu não estou cantando como a palavra de Deus prescreve. Eu não estou ensinando uns aos outros. Eu estou mais atrapalhando e estou mais me apresentando do que pregando através da música. Então, isso é fundamental para a doutrina bíblica. Músicas bíblicas, mas músicas que tenham ritmos acessíveis, tons acessíveis, que não sejam dúbias, né? Como exemplos que a gente sabe de músicas cantadas por aí, né? E acessíveis de tal modo, como eu falei, que esse é um exemplo muito legal, como eu sempre gosto de repetir, que a criança mais nova que já possa cantar, ela cante, que aquele que é idoso, mas ainda consiga cantar, possa cantar. E um último exemplo legal, só rapidamente uma dica que eu gosto de dar, que eu tinha esquecido de falar, dá para ter falado bem antes já, sobre a escolha de músicas. Tem uma dica prática rápida sobre como escolher uma música. Obviamente, se a música é bíblica, mas sabemos que o momento de culto, o momento de música é também um momento de louvor.
né? E se é um louvor, eu tenho que ver se nessa música ela exalta os atributos de Deus. Às vezes, não necessariamente ela vai falar Deus é santo, 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 mas às vezes vai contar uma história bíblica, né? Literalmente de um trecho bíblico onde Deus venceu nossos inimigos ou nos deu a vitória, enfim. Ok, interessante. Mas eu devo me atentar para ver se essa música de fato está louvando a Deus e enaltecendo os seus atributos. E o que é louvor? Louvor vem da palavra elogiar. Então, essa música está elogiando a Deus? Está enaltecendo os seus atributos? Eu vou verificar assim, o que essa música diz? Ela está tocando os atributos de Deus, falando acerca de Deus, está enaltecendo a sua grandeza ou não? Assim eu já descarto. Por exemplo, uma música que é muito conhecida, que o povo costuma usar muito para missões, que acho que é da banda 4x1. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar, eu fui escolhido do ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Então, o que acontece? Essa música é uma música legal, talvez, para se tocar no congresso de missões? Sim, talvez, mas para o culto? Não, porque está falando de mim. Eu tenho o chamado, jamais vou me abalar, eu fui escolhido do ventre da minha mãe, que é minha, né? Então, fala de mim, só de mim, entendeu? Não é um louvor, não está enaltecendo os atributos de Deus, não está falando acerca de Deus, entendeu? Mas talvez no congresso de missões não funcione, numa reunião de jovens funcione. Para o culto, não, porque não está elogiando a Deus, não está louvando a Deus, não louvor. Não é uma música sobre um fato, de que Deus de fato nos escolheu, né, para pregar tudo mais, mas está falando de mim, entendeu? Ah, Felipe, mas vários textos da Bíblia falam também, tem textos da Bíblia que falam somente do que nós somos chamados para fazer, né, do que Deus nos ordenou. Mas você vê que sempre nesses trechos bíblicos, Deus também é exaltado, né? É sempre Deus nos chamou para um propósito, para a sua glória e tudo mais. Não fica só no Deus nos chamou. Por que Deus nos chamou? Né? Eu fui escolhido do ventre da minha mãe, mas sim, o que mais? Não está claro ainda. Não é algo que ensina sobre Deus e fala de Deus. É algo que só relata um fato. Ok, mas eu tenho que prezar por músicas que louvem a Deus. Então, fica uma dica aí que é bem interessante. Então, essa música elogia a Deus, não é um louvor, então, provavelmente não seja uma boa música para se tocar no culto. Tá? Então, é isso.